A gente sabe que o Neymar ele é sempre notícia, né? E a gente não viu o Neymar trabalhando aí no gramado. Houve alguma liberação para o Neymar? Ele chegou atrasado? A gente queria saber se aconteceu alguma coisa com ele. Se é dúvida para o jogo de amanhã. Não, não tem nenhuma dúvida não. Acontece que quando ele vem para campo, ele treina no seu 100%, a gente está segurando ele um pouquinho e está fazendo um trabalho mais de musculação para estar pronto para o jogo. Muricy, na quarta-feira, agora teve essa situação inusitada envolvendo o São Vicente, time vizinho aqui do Santos, que os jogadores do Santos acabaram ajudando, doando chuteiras, bolas, para os jogadores poderem atuar no campeonato. Você, como treinador do grupo, que acompanhou de alguma forma essa situação, como é que você vê o comportamento de jogadores do Santos com relação a esse caso? Até numa época como jogador ou como treinador, se você viu uma situação semelhante também, a necessidade de apoiar um com o irmão? Bom, nós já fizemos isso com o Jabaquara. Claro que o Jabaquara não teve nada roubado, mas a gente via a dificuldade dos jogos dos meninos do Jabaquara com o tipo de calçado que eles estavam treinando e nós fizemos esse pedido aos jogadores e todos prontamente também atenderam um pedido nosso e também deram vários pares de chuteira aos meninos de Jabaquara, porque também estavam precisando. E a gente está trazendo quase todas as vezes para treinar com a gente. Em relação também ao São Vicente, foi um pedido nosso também, que chegou através da diretoria do São Vicente para a gente. Aí eu também fiz esse pedido aos jogadores e na hora também todos colaboraram. Eu acho isso legal, né? Eles têm realmente muita facilidade em ter as chuteiras hoje em dia. Antigamente era muito difícil a gente ter uma chuteira, mas hoje tem várias. Mas é legal isso, os jogadores entender que esses meninos precisam e prontamente foram atendidos. Muricy, você preparou agora o teu time para jogar contra o Guarani no final de semana, mas eu acho que você já está pensando que você vai ficar praticamente 10 dias ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, sem o Neymar por causa da seleção brasileira. Inclusive de um clássico, fora de um clássico contra o Palmeiras. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, por favor. Bom, já é costume da gente, a gente já está acostumado com isso. Vai acontecer isso várias vezes, mas é difícil. Esse ano a gente já atuou 2 vezes sem ele e a gente até que foi bem, teve resultados bons, né? Mas é um jogador que faz muita diferença, um jogador que é agudo demais. A gente não tem esse tipo de jogador, né? A gente tem avanços diferentes dele. Ele é único, nessa característica ele é o único de puxar contra-ataque em velocidade, de ser muito agudo. Então faz muita falta mas a gente já estava esperando isso, né? Não tem como. Enquanto o Neymar estiver aqui, vai ser assim, porque vai toda hora vai para a seleção, né? Muricy, como é que está a tua preocupação com a Copa do Brasil? Que, na verdade, é a primeira competição que pode já colocar o Santos na Libertadores, uma vez que esse ano ficou aí fora dos grandes de São Paulo. Você já está traçando um caminho, tem mais gente para chegar? O que o Muricy está pensando para a Copa do Brasil? Bom, o que tem a gente está vendo o tipo de viagem que a gente vai fazer, porque a gente está tendo muita dificuldade com essa viagem, né? Porque não tem facilidade, não tem voos. Demoraram um pouco também para definir o patrocinador, né, da viagem. Então, no momento que foi definido, aí a gente ficou com poucas opções de voo, né? Então, mas já resolvemos esse problema. E agora também estamos atentos também ao adversário, já colhendo bastantes informações. Acontece que esses times mudam muito. Às vezes fazem um time só para jogar essa partida. Isso é a dificuldade, a gente está observando o adversário, mas já estamos atentos a isso. E não, para chegar é difícil chegar alguém, né? A gente está, acho que está precisando de uma posição só, que é a do centroavante, para fazer, junto com o André, o jogador de referência, que é a única posição que a gente não tem outro, né? Quando o André não está, a gente tem outros atacantes só de lado, né? Então a gente está no mercado vendo isso, mas está difícil, né? Mas em relação a outras posições, não. As outras posições estão bem.
que determinou esse trabalho diferente dos demais jogadores do Neymar no treino de hoje, né? A sequência do Santos, né, nesse ano não tem sido tão pesada, pelo menos agora no começo. A gente sabe que ele adora esse trabalho, mas foi algum exame, alguma coisa que detectou algo que fez com que vocês preservassem ele hoje? Não, os exames sempre no começo do jogo, né? No começo da semana após jogo, ele sempre é o dele é sempre o maior número de desgaste. Isso sempre foi assim todo esse tempo, mas isso aí no começo da semana não tem mais, isso não tem nada a ver com isso mais, né? Não, é que ele vem para campo, ele quer treinar todos os dias, a gente está tentando segurar ele, porque o desgaste a gente está achando que é muito grande, ainda mais nessa temperatura que a gente está treinando. Então não tem nada excepcional, não. Maurício, o Neymar, ele desde uns 2 anos atrás, né, ele tem muito, a agenda dele é muito cheia, né? Ele está sempre dividindo o tempo dele com essa agenda profissional, né, comercial. Essa semana ele chegou a um treino do Santos de manhã, depois de participar de uma festa até a madrugada, né? De certa forma, esses compromissos que antes não influenciavam dentro de campo, começa a te preocupar isso aí? Até que ponto é aceitável esse tipo de agenda, né, que pode acabar influenciando? Eu acho que ele tem pessoas que trabalham com ele, que tem que ver isso, né? Porque a gente tem a obrigação de estar treinando o jogador aqui no nosso dia a dia. E ele tem pessoas responsáveis para cuidar desse lado da agenda dele. E essas pessoas com certeza sabem que tem que ter pouco desgaste, porque aqui não dá para aliviar, o treinamento realmente sempre é muito forte, né? Então as pessoas têm que estar conscientes, têm que cuidar da vida dele. Mas até o momento não tem acontecido nada diferente. Maurício, ano passado, Guarani e Santos disputaram a final do Campeonato Paulista. O Santos acabou ganhando as 2 partidas. Hoje o Santos está em 3º lugar e o Guarani em 18º, já com o pé quase na 2ª divisão, e a coisa está seguindo por aí. O que mudou as 2 equipes do ano passado para cá? E o time do Santos, você já definiu? Tem alguma alteração para essa partida? É difícil de falar, assim, claro, do Guarani mudou muito, né? Mudou o treinador, mudou o presidente, né? Mudou várias coisas, né? Então é difícil se manter assim no topo, como o Guarani fez no Campeonato Paulista, né? Foi até a final. É muito difícil um clube repetir isso, né? Então a gente sente muito, porque é um clube que já foi campeão brasileiro, né? Está numa situação assim, mas com certeza são profissionais aí que estão trabalhando e procurando o seu melhor. Então sempre jogos difíceis. Em relação ao time é o mesmo, é só o Neymar que entra. O resto do time é o mesmo, não muda nada. Muricy, se a gente for traçar um paralelo daquele Santos que ganhou a Libertadores, participou do Mundial, e desse Santos que esse ano está buscando tudo para o ano que vem, quem sabe que fazer a mesma proeza. Qual é a tua principal dificuldade nisso aí? O psicológico dos jogadores, por disputar essas competições não tão expressivas como uma Libertadores? Qual é a tua principal dificuldade? Não, psicológica não tem, são competições importantes, né? A gente vai disputar competições muito importantes, os jogadores estão acostumados com essas competições, então não tem psicológico, tem que jogar bem. Claro que a gente mudou algumas coisas e aí demora um pouquinho para estar entrosando, né? A maioria dos times grandes estão sofrendo um pouquinho, todo ano é a mesma coisa, né? Então, mas o psicológico não tem nada a ver, a gente tem competições importantes para disputar e vamos fazer bem. Muricy, pela experiência que você tem de enfrentar clubes aí na sua carreira como treinador, é mais difícil enfrentar um clube que está bem, que está na ponta da tabela, ou enfrentar um clube que está lá embaixo, que precisa ganhar de qualquer jeito para escapar do rebaixamento? Para você isso muda alguma coisa ou não? As dificuldades são iguais. A dificuldade, quem está em cima e quem está embaixo é igual. A gente está vendo toda hora resultados, não só com a gente, mas com outros clubes que ninguém espera e acontece. É futebol, acontece que às vezes esses times têm bons jogadores, mas não passa por um bom momento. Mas a dificuldade é igual. Tanto quem está disputando embaixo como em cima é muito difícil.
O Muricy, agora há pouco você falou que enquanto tiver o Neymar, você tem alguma informação, assim, na sua cabeça, como funciona isso? Você espera contar com o Neymar até quando? Você tem alguma informação nova a respeito das negociações, se há que há negociações para renovar o contrato dele? E uma outra coisa, o Léo, agora você vai dar um prazo para ele de alguns jogos, ou o Emerson é o novo titular? Não, a informação, eu conversei há algum tempo com o pai dele, ele vai ficar até o final do contrato. Isso pelo pai, né? Então, mas do resto não tem nenhum tipo de informação, não. A gente conta com ele até o final do contrato. Em relação ao Léo e Emerson, o Emerson teve a oportunidade, foi acho que até que bem, principalmente no segundo tempo, melhorou um pouquinho. Só que é difícil, né, você ver o jogador de uma vez só. O ano passado ele teve várias oportunidades, mas não mostrou que ainda não estava pronto, né? Sentiu um pouco. Mas esse ano já está com um pouco mais de experiência, a gente tem que definir um pouco a carreira desse menino. Só que não dá para definir num jogo só, tem que dar um pouco mais de sequência. Então, o Léo já é um jogador, já todo mundo conhece, né? Um jogador que é titular e experiência, então ele entende que o menino precisa ser um pouquinho mais olhado e por isso que a gente está deixando essa sequência para esse garoto.